E aí galera, beleza? Começando mais uma videoaula e hoje explicarei sobre estruturas de repetição no R. Hoje eu farei só o laço while e na próxima aula fica o laço for, para a aula não ficar muito extensa. Então aqui eu tenho a estrutura do laço while, que é basicamente o comando while, que você abre parênteses e coloca uma condição lógica. Eu vou explicar o que é isso. E aqui você coloca uma chave e o RStudio ele já vai abrir para você a outra chave, isso que é muito bacana para você não se perder no código. Então você abriu aqui, ó, ele já colocou ali, legal? E aqui que você vai pôr dentro dessas chaves? Você vai pôr o comando ou o código, uma parte do código ou funções que você queira que se repitam dentro desse laço. Então toda vez que o programa chegar dentro de um laço, alcançar esse while, aqui ele vai repetir até que essa condição aqui seja quebrada, então o código que está aqui dentro vai ser executado N vezes, né, digamos assim, até que a condição seja dita como falsa. Então vamos lá explicar melhor isso com um exemplo. Seguinte, estou criando uma variável i, que é igual a 1, e estou entrando com um laço aqui, ó. Um laço onde a condição aqui é true. O que é essa condição true? Quer dizer o seguinte, while, ou seja, enquanto verdade, eu estou dizendo que aqui sempre vai ser verdade, um teste lógico sempre vai ser verdade, o i vai receber i mais 1, ou seja, o i vai começar em 1, depois vai para 2, 3, 4, vai ficar girando aqui dentro, até essa condição ser falsa. Algum dia essa condição vai ser falsa? Não. Por quê? Porque eu coloquei que é true aqui. Então vamos ver o que acontece. Olha só. Então, está rodando ainda, seu computador está rodando, vai continuar rodando, até ele fritar, até ele quebrar, até der um pau, alguma coisa assim. Ou você pode apertar ESC, que é um truque que vocês vão precisar com certeza agora com estruturas de repetição, porque às vezes você vai fazer um laço e ele vai ficar girando, girando, girando e você não sabe por quê. Então para você tirar esse bug, você aperta ESC, corrige lá em cima e continua o seu programa, beleza? Vamos ver então quem quer ir. Olha só que bacana. Então eu fui aumentando o valor de i aqui, ele chegou em 44 milhões e meio quase, né? Então, ou seja, só de eu fazer esse comandinho simples, o meu i foi aumentando, aumentando, aumentando de valor até chegar nesse valor gigante aqui. Então, essa condição aqui ela sempre vai ser verdadeira, então esse laço vai ficar girando infinito. Então, como é que a gente faz para parar esse laço ou colocar algum critério de parada? Vamos lá. Eu coloquei aqui, mantive a condição lá em cima como verdadeira, para a gente tentar brincar com uma estrutura de parada aqui dentro, que é esse cara aqui. E eu estou começando novamente com i igual a 1. Então, i igual a 1, i mais 1. Então, o que acontece? Vai ser a mesma coisa. O i vai começar em 1, depois vai para 2, depois vai para 3, depois vai para 4, depois vai para 5. E eu vou testando sempre se o cara aqui, se o i é igual a 10. Vamos ver então fazendo um testezinho de mesa. O i igual a 1, aqui ele vai receber 1 mais 1. Então aqui eu vou testar. O i é igual a 10? Não, então eu não faço nada. Porque se isso aqui for verdadeiro, eu vou executar isso. Vou executar esse break. O que esse break faz? Ele quebra o meu laço while. E aí eu vou sair do laço. Beleza? E vou continuar meu programa aqui embaixo na próxima linha. Por exemplo, eu vou colocar aqui print i, para mostrar pra gente quem que é o i. Ou seja, depois que ele sair desse laço, ele vai mostrar quem que é o i. Vamos lá então. Aí eu cheguei no i igual a 9, por exemplo. Então, saí daqui, cheguei aqui, 9. Então, i é igual a 9 mais 1, 10. If i igual a 10, break. Ou seja, o i é 10, não é? Acabei de somar mais 1 nele, o i está valendo 10. Então, se o i for igual a 10, eu saio do laço. Dou esse break. Vamos ver como é que isso acontece. Olha só, então eu executei, dei um print, eu não precisei apertar ESC porque o laço foi rompido quando essa condição for satisfeita. E
matou o meu laço e já pulou para a linha de baixo, que é um print. Já mostrou pra gente aqui, ó. Beleza? Então, tem como fazer isso de uma maneira mais elegante, mais bonita, com menos código? Tem, que é manipulando esse cara aqui. Vamos ver? Olha só que bacana. Então, o i novamente começa em 1, aí o while i menor do que 10. Vai acontecer isso aqui lá dentro, igual a gente está fazendo desde o comecinho. E eu vou colocar um print i aqui também, pra gente ver como é que fica. Por que eu estou colocando i menor do que 10? Porque imaginemos que aqui chega no 9. Então, i é menor do que 10? O i é igual a 9. É menor do que 10? Sim. Então, eu continuo aqui para baixo. Então, i é igual a 9 mais 1, que é 10. Chega aqui, ele vai voltar aqui para cima para testar de novo a condição. Chega aqui, 10 é menor do que 10? Não. 10 não é menor do que 10. 10 é igual. Então, se eu colocasse menor ou igual aqui, aí sim, ele faria mais um looping e chegaria em 11. Então, vamos ver como é que isso funciona também. Olha só, novamente, eu executei aqui o código, esse código aqui, e cheguei em 10. O i está valendo 10. Se você quiser, a gente pode até colocar um print aqui, ó. Um print i, para a gente ver o que está acontecendo. Na verdade, eu vou colocar aqui assim. Opa. Pronto. Ou seja, antes de eu aumentar um valor em i, eu estou mostrando ele. Vamos ver. Olha só que bacana. Então, o i está valendo 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, e assim sucessivamente. E depois, quando ele sai do laço, eu peço para ele mostrar o i novamente, ele está valendo 10. E se eu coloco igual aqui, o que acontece? Vamos ver. Olha só. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois ele sai 11. Por quê? Porque quando o i for igual a 10, ele ainda está satisfazendo essa condição. Essa condição ainda é verdadeira. Então, ele vai entrar mais uma vez, vai mostrar o valor de i, que é 10, e vai adicionar mais um em i. Entendeu? Então, eu preciso, se eu quiser que ele vá só até 10, eu tiro esse igual e deixo assim. Beleza? Então é o seguinte, você pode começar a brincar bastante com isso e começar a usar a ideia de vetores que a gente está apresentando desde a primeira aula para você manipular os vetorezinhos. Então, se eu criar um vetor aqui em cima chamado vector, sim, vector x, né, e pedir para x na posição i vai ser igual a i ao quadrado, um exemplo bem bestinha, mas para vocês entenderem, o que vai acontecer? Aqui eu estou criando o vetor x, ou seja, o x é um vetor indefinido aí, que eu não sei qual que é o tamanho dele, mas eu estou dizendo que para cada posição ele está recebendo i ao quadrado. Vamos ver o que acontece? Vou colocar aqui x em vez de i. Olha só que bacana. Então, o i igual a 1 é 1 ao quadrado, então é 1. Então, na posição 1, eu estou recebendo 1. Depois, o i está indo para 2, volta aqui para cima. Ainda não satisfez essa condição aqui para ser falsa. Então, 2 ao quadrado, ou seja, x na posição 2 é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Aí depois, x na posição 3 é 3 ao quadrado, que é 9. Está aqui. E assim sucessivamente. E aí você vai brincando com isso para dar uma olhada, faz alguns comandos diferentes para ver o que acontece. Beleza? Eu não vou apresentar o for hoje, como eu disse, porque a aula já está ficando extensa demais. Mas aguardo vocês na próxima videoaula e muito obrigado. Até mais.